Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre persuasão, sobre técnica de venda, né? Como que a gente vai fazer para levar o nosso cliente, para conduzir o nosso cliente até o sim durante o processo de compra, né? Durante todo o processo, durante o tempo que ele tá com a gente, como que a gente vai usar a persuasão para a gente poder conduzir ou ir conduzindo o nosso cliente até o sim, que é o que a gente realmente quer, na verdade, né? O sim de todos os clientes, né? Como que a gente pode usar então a persuasão para fazer isso? A Gê entrou, seja bem-vinda, Gê. Então, bora lá. Gente, estou bem feliz. Quinta-feira, feriado, achei que não ia ter ninguém aqui nessa live, já estou bem feliz, já ganhei meu feriado. Então, bora lá. Antes da gente começar, eu quero me apresentar, então. Eu vi que tem gente aí que eu não conheço, então eu sou a Karine Andrade. Eu sou treinadora comportamental, né? Eu trabalho com treinamentos de vendas e também com treinamentos de líderes que têm times de vendas, né? Sou uma pessoa extremamente focada para venda e eu também sou a criadora de uma metodologia chamada Vendedor Sim Senhor, que é uma metodologia que tem como objetivo principal destravar todas as amarras e preconceitos que podem existir sobre a profissão de vendas, né? Então hoje eu tenho trabalhado nos últimos tempos muito com empreendedores, profissionais autônomos, né? Que têm dificuldade em vender ou em se vender, né? Então essa é mais ou menos o alicerce de toda a metodologia Vendedor Sim Senhor, certo? E aí, dentro dessa metodologia, claro que a gente trabalha muito a parte, né, emocional, enfim, do profissional. Seja bem-vinda, Pris. Mas a gente trabalha muita técnica, então todas as quintas-feiras a gente vai dividir técnica por aqui, porque o que acontece, né? No dia a dia, quantas vezes acontece da gente estar com o nosso cliente lá super empolgada, a gente conversa com ele, entende que realmente o nosso produto resolve o problema dele, que a gente tem a melhor solução, mas muitas vezes chega no final e a gente não consegue efetivar de fato a compra, né? Fazer o cliente nos dar o sim, bater o martelo, né? E por que isso não acontece? Se a gente tem o melhor, e a gente fica se perguntando, porque o nosso produto é bom, a gente entendeu que a gente resolve o problema do cliente e mesmo assim, às vezes, o bendito sim não dá. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o detalhe ou entrave está na nossa dificuldade de persuadir o cliente. É sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa live de hoje. Como a gente vai fazer para conduzir o cliente ao sim durante o processo de venda. Então, bora lá. Só que para a gente entender como que funciona esse processo de persuasão na cabeça do nosso cliente, quando eu estou dizendo do nosso cliente, é na nossa também, eu quero fazer um exercício com vocês. E vamos lá, tem que fazer, o pessoal tem que colaborar comigo. Eu quero que vocês imaginem agora, vocês estão caminhando pela rua e de repente vocês olham para o chão e enxergam uma nota de R$100 ali na frente de vocês. Vocês acabaram de achar R$100. Qual é o sentimento que vem na hora? Quem compartilha aí comigo? A gente fica muito feliz, né? Achado não é roubado, se eu encontrei, né? A gente até pensa, alguém deve ter perdido e tal. Mas enfim, achei R$100, a gente fica feliz, né? Quem não fica feliz? A gente já fica pensando no que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer, felicidade, né? O Eric tá dizendo aí, o Léo tá dizendo sorte, então na verdade a gente é inundado. Oi Cris, seja bem-vindo. A gente é inundado por um sentimento de felicidade, afinal de contas eu estou tendo um ganho, né? A partir do momento que eu ganho R$100, eu estou tendo um ganho, né? Isso é muito bom. Quem não gostaria, né, de encontrar R$100 aí na calçada? Agora, imagine a seguinte situação. Você saiu de casa, né, para ir no mercado lá comprar essas coisas para o final de semana e quando você chegou no caixa, você percebeu que você perdeu R$100 no caminho. Você não sabe aonde. Você procura nos bolsos, em tudo, na carteira, estava frio, você colocou no casaco, você perdeu R$100. Perdeu, já era. Qual é o sentimento que vem agora, nesse momento?
que vem na cabeça aí? Conta pra mim, Carlos Alberto, seja bem-vindo. Conta pra mim, Eric, aí que ficou feliz, Rogério ficou feliz. Qual o sentimento que vem nesse momento quando você se dá por conta que você perdeu R$100? Perdeu, já era. Tristeza. O que mais a gente sente? Poxa vida, né? Como que eu vou fazer para garantir agora o churrasco no final de semana se eu perdi os meus R$100? Perdi meus R$100, perdi meu churrasco. Tristeza, né, Gé? Vergonha, decepção, o Léo tá dizendo aí, raiva, monte de coisa. Desespero, o Beto tá dizendo aí, meu Deus do céu. Gente, olha só pra gente entender. Eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Qual é a sensação que vem mais forte? A de ganhar R$100, não a melhor. A que vem mais forte, a de ganhar os R$100, de ter encontrado os R$100 ou de ter perdido os R$100. O que é mais presente? O que vem mais latente? Né? Ganhar ou perder? Qual é a opinião de vocês aí? Bora lá? Perder, exatamente, gente. A sensação de ter perdido alguma coisa, ela é muito maior, mais forte, mais impactante do que a sensação de estar ganhando ou tendo um ganho em alguma situação. Todo mundo aí, né? Perder, com certeza. E é exatamente assim que funciona o processo de persuasão, né? Na cabeça do nosso cliente, na nossa cabeça. O que acontece? Quem me conhece aqui sabe que eu já vendo há mais de 20 anos, já perdi a vergonha de dizer minha idade por aqui, então bora lá. Há mais de 20 anos. E o que a gente faz? Quando a gente atende um cliente, quando a gente recebe um cliente, e na maioria das vezes por a gente acreditar tanto no nosso produto, a gente tende a contar para ele tudo que ele vai ganhar, todos os benefícios, todas as soluções que eu posso, né, trazer para ele, todos os ganhos, né? E a gente lista todos os benefícios. Quanto mais clareza eu tiver de todos os benefícios que tem do meu produto, mais persuasivo eu vou ser com o meu cliente. E não está errado isso, a gente realmente precisa entender tudo isso. Só que o que acontece? Quando eu falo só de benefício, só de ganho, né? Só de coisas boas, o meu processo, né, de persuasão do cliente ele precisa ser mais longo, o processo de decisão ele é mais demorado, eu preciso fazer um esforço maior e a minha taxa de conversão ela é menor. E sabe por quê? Porque toda vez que eu estiver falando de algo bom, que eu estiver falando em um ganho com o meu cliente, eu estou falando com um lado racional dele, com a parte racional do cliente. Como eu fico dando só benefício, ele fica gostando, mas ele fica se questionando se realmente ele deve ou não comprar naquele momento. E aí que está o grande detalhe. A venda, ela acontece na parte irracional, no sentimento da gente. Então, o grande segredo para a gente ser persuasivo com o nosso cliente é a gente se conectar com o lado irracional e sentimental do cliente. E de acordo com o exercício que a gente acabou de fazer agora, qual é o lado que o sentimento, de que maneira o sentimento vem mais forte, mais latente, é mais gritante? Não foi eu que disse, foi vocês, quando a gente perde. Porque perder dói. Então a gente precisa se conectar com a dor do cliente. Extremamente interessante, Léo, extremamente interessante. Imagina depois que um vendedor consegue entender e aplicar isso da maneira certa, né? Então, quando a gente entende que a gente precisa se conectar com a dor do cliente, né? A gente consegue ser muito mais assertivo, a gente consegue economizar tempo, o processo de decisão ele é muito mais rápido, né? Muito mais rápido, a nossa taxa de conversão ela é muito maior. Então, por isso a gente precisa ter muito claro o que é dor, né? E o que é prazer na hora que o cliente está comprando ali da gente. Então, prazer, vender por prazer, dar prazer para o cliente, é a gente dar para ele aquilo que ele não tem, dá o lado bom, né? O ganho que ele vai ter
por ter aquilo que ele ainda não tem, entende? Prazer é o ganho que o cliente tem por adquirir aquilo que ele ainda não tem. Em contrapartida, dor é quando a gente conta para o cliente o que ele vai perder deixando de ter aquilo que eu tenho, mas que ele ainda não tem, né? O que ele perde por não ter o meu produto, o meu serviço ou a minha solução. Vocês conseguem entender a diferença disso? Como que funciona isso na cabeça do meu cliente quando eu faço ele entender o que ele vai perder não decidindo comprar de mim, desde que eu entenda que isso é realmente a melhor solução para ele? Então aí está o grande segredo, o grande detalhe da persuasão, é a gente entender, entender o lado, a dor do cliente, para a gente conseguir conversar com o lado irracional ou emocional do cliente, aonde o processo de decisão é muito mais forte, né? Então, sempre essa questão, dor versus prazer, né? Qual é o grande detalhe, qual é a grande dificuldade da gente na hora de vender? É a gente entender qual é a dor do cliente, porque o que acontece? Muito tempo a gente só vendeu em cima do benefício, né? A gente só falou do lado bom e até a gente daqui a pouco até acha meio feio ficar falando do lado ruim, mas de fato é isso que realmente vai fazer o processo de venda acontecer. Aquela história, se você acredita que o seu produto é bom, mostra para o teu cliente como vai ser a vida dele sem o teu produto, o que ele vai perder. Mas eu queria abrir um parênteses aqui para vocês para ficar bem claro aonde a gente se perde, né? Onde que a gente se perde quando a gente está falando de dor e prazer. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A Cris acabou de entrar aqui, né? A Cris tem uma estética. Quando uma cliente procura ela, geralmente a cliente procura ela porque quer perder peso. Isso é dor do cliente? Vocês entendem isso como dor? A dor do cliente é perder peso, ficar em forma? Geralmente a gente faz essa leitura. E aí quando a gente faz essa leitura, a nossa argumentação ela fica só em cima do benefício, do que vai ser bom para ela perdendo peso. Só que o detalhe é que a dor não é essa. Perder peso é a motivação pela qual ela veio até a gente. Exatamente, isso é benefício, é a motivação, é o lado bom. A dor de uma pessoa que quer perder peso é o marido dela chamar ela para jantar e ela não querer ir porque ela não tem roupa, né? A dor de uma pessoa e a Cris é expert nisso, né, Cris? A dor de uma pessoa que quer perder peso é porque ela não consegue, a autoestima dela, que ele está colocando ali, ela não se sente bonita, ela não consegue tirar foto, né, Cris? Ela só tira selfie, né? Então, entende a diferença, como a gente precisa ir mais fundo, né? Mais fundo na dor do cliente para realmente poder ajudar ele. Por exemplo, o meu cliente, né? Eu dou treinamento de vendas. Qual é a dor de um empreendedor que me procura para fazer um treinamento de vendas porque ele tem vergonha de vender? A dor do cliente, do empreendedor que não consegue vender, não é não saber vender, não é a vergonha. A dor desse cliente é o fato dele não estar batendo meta no final do mês e por isso ele não está podendo fazer as coisas que ele está querendo fazer. A dor desse cliente é ele não poder fazer a viagem que ele tinha programado, né, no final do ano, porque o dinheiro que ele guardou para isso ele vai ter que injetar na empresa dele que não está vendendo, né? Perder vendas, o Léo está dizendo aqui, a dor dele é perder venda, a dor dele é ter colocado dinheiro em construir uma estrutura para captar clientes e quando o cliente está na frente dele ele não consegue fechar venda. Vocês conseguem entender a diferença de não saber vender e a gente ir mais fundo, entender a dor do cliente? Então não tem como a gente ser persuasivo com o cliente se a gente não entende a dor, a real dor, o que realmente está incomodando ele. E quando a gente consegue entender isso, é muito mais fácil a gente se conectar, porque lembra que perder R$100 dói muito mais do que ganhar R$100. Não, a perda, o sentimento de perder 100 é muito mais forte do que o sentimento de achar e ganhar 100. Então, essa é a grande sacada para quando a gente vai construir ou ser persuasivo com o nosso cliente, entender realmente qual é a dor, o que está incomodando. E agora pensa comigo, qual é a dor que o teu produto resolve, né?
Porque a maioria das pessoas não sabe qual é a dor, sabe qual é o benefício que o produto oferece para o cliente, mas não consegue desenhar a dor, porque às vezes não parou para pensar nisso ou não achou que isso fosse importante, né? Como que a gente descobre a dor do cliente? Fazendo perguntas, conversando, se interessando verdadeiramente para o cliente, fazendo perguntas certas. Eu sempre digo que o grande segredo ou a grande habilidade de um vendedor, e aqui que a gente tem que cuidar para não confundir, não é afirmar, não é fazer afirmações positivas em relação ao benefício do teu produto, convencer o teu cliente que realmente o teu produto é a melhor solução. A grande habilidade de um vendedor é fazer perguntas para conseguir identificar qual é a dor do teu cliente. A Cíntia está me perguntando aqui qual é a dor da depilação a laser, Cíntia. Olha, eu te pergunto qual é a dor de uma mulher que busca uma depilação a laser. É tempo? É praticidade? É autoestima? O que está por trás? Isso que tu tem que cavocar, Cíntia. Qual é a dificuldade, qual é a dor da mulher que procura resolver o problema dela com o teu serviço? Com o teu serviço. Léo está dizendo muito boa abordagem, parabéns a forma de transmitir. Vendedor é isso, né, Léo? É gente que ajuda a gente, então o que a gente tem é para ser compartilhado. Tu sabe disso melhor do que eu, né? Baita professor, brigadão aí. Mas então, assim, eu queria hoje que ficasse muito claro para vocês, né, que não dá pra gente ser persuasivo, porque se a gente quer persuadir uma pessoa sem entender a dor, a gente vira aquele vendedor chato que ninguém quer. O nosso cliente, a gente tem que entender uma coisa, o nosso cliente e todos os clientes, eles estão muito mais espertos do que a gente. Quando eles estão na frente da gente, eles já sabem o benefício do nosso produto. Eles estão vacinados, eles já criaram anticorpos contra benefícios, facilidades, vantagens, né? Isso ficou para trás. A gente já passou o tempo que a gente vendia falando disso. Hoje a gente vende falando da dor, mostrando que a gente tem e entende a solução do cliente. Então, é assim que você vai conseguir vender para o seu cliente. Não mostrando que seu produto é bom, ele já sabe. Se você colocou sua cara a tapa, se você abriu um negócio, você está vendendo seu produto, é porque o seu produto é bom, isso ele já sabe. Ele quer saber de que maneira o teu produto resolve a dor dele. E aí tem um outro detalhe muito interessante, muito importante. Quando o cliente entende que eu entendo, percebe que eu entendo a dor dele, eu desperto o gatilho da afinidade, que é importantíssimo na hora da venda. Porque por que a gente compra de uma pessoa? Quando a gente confia nela. E se eu estou sentindo afinidade com essa pessoa que entende a minha dor, que me entende, que se interessa por mim, que está dizendo que o produto dela resolve pontualmente a minha dor, então significa que eu posso gostar dela. E se eu posso gostar dela, eu posso comprar dela. E aí a gente já começa a quebrar a objeção. Aí, né? Já passamos da persuasão para a parte da objeção. Certo? Empatia, né, Léo? É a chave de tudo. Quem é meu aluno de vendedor, sim senhor, sabe que a minha relação com a empatia é algo extremamente forte, né? Ainda vou contar para vocês aqui como que eu entendi a força e realmente o poder da empatia, né? Não foi da melhor maneira, né? Mas hoje eu uso isso para ensinar os meus alunos que realmente não tem outro caminho a não ser a gente ser empático, certo? Então, assim, eu organizei aqui, tô olhando meu preço, eu não vou pular nenhuma etapa aqui, porque mesmo sendo uma live bem de boa, eu quero entregar um conteúdo estruturado para que vocês realmente possam aplicar e vender mais, que é isso que a gente realmente precisa nesse momento, né? E vender mais. Eu queria, então, sugerir para vocês que fizessem agora esse final de semana uma atividade bem prática, né? Entenda que, lembrando que a gente só consegue ser persuasivo para o nosso cliente se a gente entender qual é a dor que o meu produto resolve. Lembrando que emagrecer não é dor, é motivação para te procurar. Ter dificuldade de vender não é dor, né? É a motivação pela qual o cliente veio até a mim. A dor é não conseguir bater meta, a dor é ter que pegar o dinheiro que eu estava guardando para fazer uma viagem com a minha família e ter que injetar na minha empresa que não vende, né? Isso é dor de verdade, né? E quando a gente consegue entender a dor do cliente, a gente consegue
conversar e se conectar de verdade com ele. Então, minha dica para você é que você pare de levar prazer, ou seja, pare de falar com o lado racional, aonde moram as objeções, e comece a falar da dor, né? De como você, com a sua solução, vai resolver a dor do seu cliente, ou seja, fale com o lado emocional, né? Que é 95% da tomada de decisão das vendas é no emocional. Então a venda vai ficar muito mais fácil. Só para isso você precisa entender a dor. Então a minha dica para ti é, para esse final de semana, lição de casa, papel e caneta na mão e te desafia a listar aí quais são as 10 principais dores que o teu produto resolve. Quais são as 10 principais dores do teu cliente? Se você fizer isso, você automaticamente já vai estar se treinando para conseguir conversar, negociar e realmente ser persuasivo com o seu cliente. Lembra? Persuasivo da maneira certa, sendo justo, sendo honesto, né? Sendo verdadeiro, sendo empático, né, Léo? Com o cliente, que é isso que verdadeiramente importa. E vamos aí construir uma legião, né, como eu disse, de vendedores empoderados e sem vergonha de vender, com muita técnica, lembrando que técnica, quem é meu aluno sabe que eu defendo a bandeira, existem muitas técnicas poderosas de venda, mas a gente só usa elas, vendedor sim senhor, só usa elas quando tem 50% de emoção, de coração, de interesse verdadeiro pelo cliente junto. Então, técnica por técnica não tem sentido nenhum, a gente precisa realmente entender e ajudar o cliente, certo? Um beijo no coração para vocês,